Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do 7º ano de matemática, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a notícia, que é um texto jornalístico muito presente no cotidiano, sendo divulgado nos principais meios de comunicação, tendo como objetivo informar o leitor sobre algum fato ou acontecimento, utilizando uma linguagem formal, clara e objetiva. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. A habilidade abordada nesta sequência didática é a EF07MA01 e o descritor D19, que se referem à resolução de problemas com números naturais, envolvendo noções de divisores e múltiplos, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos e as 4 principais operações matemáticas. Essas habilidades deverão ser ampliadas e consolidadas no decorrer das atividades propostas, pois as noções de divisores e múltiplos, bem como a resolução de problemas envolvendo esses conteúdos, gerarão uma base de conhecimentos importantes e necessários para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos nos conteúdos propostos nos anos seguintes. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professores e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composta pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Iniciem a atividade conversando com os alunos sobre o termo interdisciplinaridade. Explique-lhes que a integração dos conteúdos e de uma determinada área com outras áreas de conhecimento, mesmo sendo opostas, colabora para o aprendizado. Cite o exemplo da língua portuguesa e da matemática, que são ditas como opostas, mas que se complementam e, dessa forma, contribuem no processo de aprendizagem uma da outra. Destaque que nas próximas atividades entrarão em contato com determinados conteúdos cuja interpretação das situações, problemas propostas serão determinantes para chegarem à resolução. Para a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais e da questão 3, siga as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva sugerida para a questão 4, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Durante a realização da atividade 1, é esperado que os alunos consigam responder aos itens com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como indicador, pois uma vez que aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos para realizarem essas observações. Lembre-se de que esta atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução dela, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
projeto Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, após a explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais, explique aos alunos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Logo, para sabermos se um número é múltiplo de outro, basta dividirmos o múltiplo pelo número. Se a divisão for exata, o número será múltiplo do outro. Por exemplo, se 25 é divisível por 5, então 25 é múltiplo de 5. Esse conteúdo requer que o aluno tenha um conhecimento prévio sobre a tabuada de multiplicação. Caso percebam que a turma ainda não domina a tabuada, revisem-na com os alunos. Durante a correção coletiva sugerida para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, após a explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais, esclareçam os alunos que os números primos apresentam apenas 2 divisores, sendo eles o número 1 e ele mesmo. Quando os números apresentam mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva sugerida, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Aproveitem a proposta de resolução da questão 5 e mostrem aos alunos exemplos de números que são compostos. Por exemplo, o número 24 possui mais de 2 divisores, são eles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de cartolina, fita adesiva e canetinhas hidrográficas. Esse material será utilizado para a confecção de cartazes para o registro das regras de divisibilidade, objetivando a memorização por parte dos alunos. Após a explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais, expliquem aos alunos que o número é divisível por 100 quando terminar em 00 e por 1000 em 000. Por exemplo, o número 500 é divisível por 100, pois termina em 00. Para a resolução das questões de 1 a 4, sigam as sugestões de orientação para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, após a explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais, esclareçam os alunos de que tanto o mínimo múltiplo comum quanto o máximo divisor comum podem ser calculados simultaneamente através da decomposição em fatores primos. A diferença consiste em, ao calcular o MMC por meio de fatoração de 2 ou mais números, ele será determinado pela multiplicação de todos os fatores. Já o MDC será obtido pela multiplicação dos fatores que dividem os números ao mesmo tempo. Para finalizar a atividade, realizem as propostas das questões de 1 a 3, de forma descontraída e rica em troca de ideias.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que você passeie pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que caso os alunos demonstrem dificuldades para a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizaremos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.